Jesus. Queridos irmãos, graça e paz por parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que mais uma vez eu retorno a esta casa, grato ao Senhor pelo privilégio de mais uma vez compartilhar um pouco das palavras que Ele tem a nos dizer. Desde já eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas em Tiago. Epístola de Tiago, Tiago capítulo 2. Na congregação nós estamos fazendo as exposições do livro de Tiago. Não chegamos nesse texto ainda, mas tem muito a nos falar. Tiago 2, nossa exposição de hoje estará sendo do verso 14 até o verso de número 26. Eu estarei lendo na ARA, tá bom? Tiago 2, do 14 ao 26, assim está escrito. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem obras é morta. Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças pelo dom da vida, pelo privilégio que temos e mais uma vez nos reunirmos atendendo a tua santa convocação. Que o teu Santo Espírito venha nos iluminar a mente e nos fazer aprender as verdades que o Senhor tem a revelar a teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Texto muito conhecido dos irmãos, Tiago 2, do 14 ao 26. E nas Escrituras nós aprendemos muitos exemplos positivos e negativos por meio de história de terceiros. Então, algumas considerações práticas são tiradas para a nossa vida a partir da história de Adão, de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Gideão, Sansão e etc. E aí, entre esses vários exemplos das Escrituras, nós somos constantemente, irmãos, levados a olhar para uma história muito interessante, que é a história do povo de Israel. A história de Israel é uma história digna de nota porque ela nos representa. Assim como foi Israel, nós também somos povo do Senhor. E assim nos identificamos muitas vezes positivamente e também negativamente.
E em meio a tantas situações que o povo de Israel se envolveu, existe um episódio que nos chama muita atenção, uma atenção especial, que é a revelação dos 10 mandamentos para o povo. Ainda no prólogo dos 10 mandamentos, antes de citar a lei, o Senhor se identifica como autor da lei. Ele diz em Êxodo 20, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E nesse episódio, irmãos, é importante que observarmos que quando o Senhor se identifica como o Deus da aliança, que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, das algemas de Faraó, isso já era motivo para que os israelitas obedecessem a Ele. Isso já era motivo para que eles depositassem a fé que eles tinham no Senhor. Então veja que essa fé ela deveria ser dedicada completamente, somente àquele que tirou o povo do cativeiro egípcio, e tinha como objetivo fazê-los não somente conhecer a lei de Deus, mas também praticar e torná-los obedientes. Ou seja, eles deveriam viver aquilo que estava sendo dito pelo Senhor a partir de Êxodo 22, de forma com que essa obediência fosse feita de forma exclusiva ao Deus que possibilitou a liberdade do povo do jugo de Faraó. Então, esse é um episódio. O povo deveria obedecer a Deus, porque Ele foi o Senhor que tirou o povo da terra do Egito. Isso faz contraste com um episódio também bem conhecido, irmãos, que é citado anteriormente com a instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, quando o Senhor disse que a partir daquele dia, o dia em que eles sairiam e seriam libertos do Egito, eles estariam escrevendo uma nova história. E esse dia seria o mais importante de todos, seria o ano mais importante de todos, porque a partir dali eles estariam dando início a uma nova era, em um novo calendário. Ou seja, eles estariam iniciando aí uma nova vida, com novos costumes, com uma nova conduta ética, adorando exclusivamente a Deus e aí prestando obediência somente ao Deus Javé. Então, nós temos 2 episódios revelados no Antigo Testamento. A obediência exigida porque o Senhor tirou o povo do Egito, e a ordem de que eles deveriam pôr em prática os seus mandamentos, porque Ele foi quem libertou o povo. E de que forma nós podemos entender esse contraste e associar a história de Israel com o episódio dos 10 mandamentos e da instituição da Páscoa? Aí, irmãos, essa associação ela pode ser feita ao dizer que o Senhor que nos dá fé e nos permite vivê-la, não está resumida somente ao conhecimento. Deus não deu os 10 mandamentos para o povo ouvir, mas para o povo praticar, para o povo viver aquilo. Eles deveriam praticar o conhecimento que havia sido revelado no Decálogo. E da mesma forma, Deus não libertou o povo, instituiu a Páscoa e disse assim: vocês serão libertos para continuar a vida de vocês. Não. Ele diz: vocês serão libertos para escrever um novo calendário. Vocês serão libertos para dar início a uma nova vida marcada pela prática da vontade de Deus. Então veja, tanto no episódio dos 10 mandamentos, como também na instituição da Páscoa, a fé exigida pelo Senhor é uma fé que ultrapasse a área do conhecimento. É uma fé que se revele na prática. A nossa liberdade em Cristo é demonstrada dessa forma, quando nós passamos a viver aquilo que o Evangelho revelou. E o que é viver o Evangelho? É obedecer à lei e produzir frutos de vida. Então não adianta, irmãos, ter uma fé conceitual, porque a fé que o Senhor produz em nós é uma fé que muda a nossa conduta e nos leva a praticá-la diariamente, constantemente. É a revelação da prática de Deus que revela o poder regenerador da sua graça em nossas vidas. É o testemunho que nós damos. O grande teólogo D.L. Moody, certa vez ele disse o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Esse é o ponto aqui. Então, é sobre isso que Tiago vai falar nos versos que nós acabamos de ler, que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé produz frutos práticos e não conceituais. Mas em que momento da história, em qual instante da história, Tiago escreve essas palavras aqui? E aí eu quero lembrar os irmãos algumas coisas importantes para a gente entender aqui, tá? Então, precisamos lembrar que depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram. 10 ficaram ao norte, o que constituiu o reino de Judá, de Israel, capital Samaria,
e 2 ficaram ao sul, que constituiu o reino de Judá, capital Jerusalém. E o reino de Israel logo passou a ser assolado pela Assíria, e o reino de Judá passou a ser assolado pela Babilônia. E aí, anos mais tarde, por causa dessa perseguição, milhares de judeus passaram a viver fora da sua terra natal. Então, Tiago está se dirigindo a esse povo. São aos cristãos judeus que viviam em outros lugares fora de Jerusalém. Se vocês virem aí, volte comigo uma página da sua Bíblia, o capítulo 1, no verso 1 ainda, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, ele direciona essa sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. São os judeus que fugiram por causa da opressão, da violência e da tirania. E a primeira coisa que Tiago vai dizer a esse povo sofrido, a esse povo maltratado, é que ele conhece o sofrimento deles. Ele conhece o que é que eles estavam passando, mas que eles deveriam permanecer firmes. Eles deveriam continuar perseverantes, porque aquelas provações tinham por objetivo tornar o povo perfeito, íntegro e em nada deficiente. Mas para que eles pudessem se manterem assim, no meio de um cenário tão caótico, eles deveriam buscar a sabedoria de Deus. Eles deveriam buscar essa sabedoria, e ela deveria ser feita de forma convicta, de forma sem desconfiar, com fé, em nada duvidando, porque assim o Senhor daria deliberadamente. E aí, recebendo essa sabedoria que vinha do alto, eles se tornariam praticantes das verdades de Deus, porque eles estariam pondo em prática a piedade cristã, visitando as classes mais humildes. Tiago vai citar os órfãos e as viúvas. Ele vai dizer que, olha, além disso, a verdadeira sabedoria vai produzir em vocês a capacidade de refrear a sua língua. Vocês não vão falar qualquer coisa, vocês deverão ter um falar de sabedoria, e assim vocês estarão se mantendo incontaminados do mundo. Então, esses seriam os frutos da sabedoria de Deus. Mas no meio dessa história, que parece mais aí uma caça ao bobo, né? Por mais que pareça injustiça todo o sofrimento que aquele povo estava passando, os dispersos ainda assim também não eram inocentes. Tiago precisa lembrá-los que eles deveriam, ou melhor, não deveriam, atribuir as suas tentações sofridas a Deus, porque Deus não tenta ninguém. Na verdade, muitas vezes, eles eram tentados pela própria cobiça, e a sua cobiça gerava o pecado, e consequentemente gerava a morte. Mas além disso, eles ainda desprezavam os mais pobres e faziam acepção de pessoas, honrando assim a classe mais rica, né? Então, Tiago diz que quando eles procedem dessa maneira, na verdade eles estão sendo juízes de pensamentos perversos. E aí, irmãos, veja que hipocrisia, porque grande parte do sofrimento que estava sendo enfrentado por aquele povo vinha das pessoas mais ricas. Sim, eram os ricos que estavam explorando os mais pobres, e Tiago enfatiza isso especificamente no início do capítulo 2, quando ele diz assim: olha, quem é que explora vocês? Quem os explora? São os ricos, são os sacerdotes, são eles que expulsam vocês das suas casas, que aumentam os impostos, que levam vocês aos tribunais, que difamam, denunciam, prejudicam vocês, e ainda assim vocês estão honrando eles. São eles que os oprimem, que blasfemam o meu nome. Então observem a lei régia, amem o próximo como a si mesmo, obedeçam à lei que produz liberdade, tanto para os pobres como para os ricos. E não adianta obedecer uma coisa e desobedecer outra, porque a lei é uma só, ela deve ser obedecida por completo. E é nesse contexto que Tiago agora vai dizer o seguinte: se vocês dizem aí que são religiosos, homens de fé, vivam essa fé. Essa fé precisa ser demonstrada na prática. Vale salientar também, irmãos, que a epístola de Tiago ela foi escrita e composta de 2 sermões, né? O primeiro está no capítulo 1 e 2, que fala sobre a questão da fé, e o segundo, do 3 ao 5, que vai falar sobre a maneira de se proceder com aqueles que recebem a mensagem da cruz. Então, no capítulo 1, Tiago ele fala sobre a perseverança, mas aqui no capítulo 2 ele inicia falando sobre a fé e a lei. E no texto que nós estaremos meditando nesta manhã, ele vai falar sobre a fé e as obras. Especificamente do verso 14 ao 17, que nós iremos meditar agora. Vejam como é que Tiago vai falar a respeito da fé,
sem as obras. Veja comigo o verso 14. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então veja, Tiago inicia sua conversa com um termo de tratamento bem recorrente na sua epístola, quando ele chama o povo de meus irmãos. Se vocês voltarem mais uma página, mais uma vez, Tiago 1, o verso 2, ele começa dizendo meus irmãos, né? O verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Vocês olharem o capítulo 2, verso 1, meus irmãos. Então, aqui Tiago, ele insiste em repetir essa maneira de falar, ele volta a chamar o povo dessa maneira. E aí qual é o objetivo dele insistir tanto em chamar aquele povo de irmão, de querido, de amado irmão? Qual é o significado da irmandade à luz das Escrituras? E aí com essa repetição, irmãos, Tiago, o objetivo é deixar claro que aquelas palavras dirigidas aos dispersos estavam sendo ditas não somente por alguém que se preocupava com eles, mas que o motivo dessa preocupação é que eles tinham o mesmo fundamento. E que fundamento é esse? A causa de Cristo. Olhemos para o exemplo de Cristo. Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 3. A família de Jesus, Marcos 3, do verso 31 ao verso 35, vai estar assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, irmãos, o motivo de Tiago enfatizar tantas vezes a irmandade dele com o povo era para deixar claro o seguinte: nós somos frutos da mesma árvore, nós lutamos pela mesma causa. Fazer a vontade de Deus acima dos nossos interesses é o que nós temos em comum. Então não são apenas palavras que parece que Tiago está se identificando, não é somente isso. Esse aqui não é necessariamente o ponto, porque Tiago não precisava disso. O seu próprio testemunho já falava por ele. Tiago era irmão do Senhor Jesus, era um homem influente. É tanto que quando Pedro foi solto da prisão, ele mandou avisar logo a Tiago e a seus irmãos, né, lá em Atos 12. Paulo chega a mencioná-lo na epístola aos Gálatas como sendo parte da coluna da igreja, como se ele fosse uma das colunas da igreja juntamente com Pedro e João. Quando Paulo chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é se encontrar com Tiago. Então veja, eles não estavam recebendo aí uma recomendação minha, não era eu que estava falando, não. Era de um homem proeminente, renomado, que sabia que aquele povo estava passando, que sabia que ele estava se dirigindo ao povo que havia sido expulso da sua casa, que perderam suas posses. Ele sabia que ele estava escrevendo para pessoas que eram exploradas pelos mais ricos, arrastadas para os tribunais, difamadas pelos ricos. Então, só isso já era motivo para que eles pudessem ouvir a Tiago. Só isso já era motivo, porque Tiago já era alguém conhecido. Então, essa questão aqui não era a identidade. Tiago não começa dizendo assim, meus irmãos, porque ele quer se identificar, mas sim para dizer que eles compartilhavam os mesmos privilégios como irmãos, que era fazer a vontade do Pai. E agora, depois de enfatizar mais uma vez que eles eram soldados, né, que lutavam pela mesma causa, a causa de Cristo, ele ainda diz assim: qual é o proveito, ainda verso 14, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja, irmãos, duas perguntas diretas, cujas respostas de ambas só podem ser respondidas de forma negativa, né? Porque vejam,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nenhum, né? E aí, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Então, esse é o ponto. Então, se nós trocarmos essas duas perguntas por uma única afirmação, seria o seguinte: a fé sem obras é inútil para o homem, porque ela não pode dar-lhe salvação. Seria isso. Mas aí, em contrapartida, observem o que diz Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos 4, se fugir a memória, verso 5, né? Romanos 4, verso 5. Paulo diz o seguinte: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, aí preste atenção, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha. Então veja, o que é que Tiago está dizendo aqui? Tem que ter obras. E parece que o que Paulo está dizendo é que não precisa. Mas aí, será que Tiago e Paulo estão em oposição? Tiago está dizendo que é preciso obras para salvar, enquanto Tiago diz que basta somente confiar naquele que salva. E quem está certo e quem está errado? Não, meus irmãos, ambos estão certos. E eles não se contradizerão aqui. Porque na verdade eles estão observando os lados opostos de uma mesma moeda. Tiago está explicando o lado ativo da fé, enquanto Paulo explica o lado passivo. E aí, como assim? Paulo está se dirigindo aos judeus que buscavam obter a salvação por meio da obediência da lei. E aí, para eles, Paulo diz o seguinte: não são pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo que produziu a salvação. Já Tiago faz o contrário aqui, porque ele dirige esse seu comentário a pessoas que dizem ter fé, mas não colocam essa fé em prática. Então veja, quanto a Tiago citar essa fé sem obras aqui, ele está enfatizando que a confissão da nossa fé deve ser confirmada pelas obras que a nossa fé produz. Esse é o ponto. Sem isso, a fé é apenas um conhecimento intelectual. Então ele está dizendo, se um homem afirma ter fé, essa fé precisa ser confirmada pelas suas obras. Ele deve fazer aquilo que ele confessa. Caso contrário, aquela fé não é uma fé genuína. Não passa de afirmações vazias, sem valor. Então, que fique claro, as obras não é para salvar, mas para confirmar que nós fomos salvos. Esse é um ponto importante aqui. O teólogo Simon Kistemaker, falecido agora em 2017, ele comentando esse versículo, sintetiza bem o pensamento quando ele diz o seguinte: é a fé que flui do nosso coração, emana até a nossa mente e é traduzida em obras. A fé vibrante, de palavras e obras, dita e realizada por amor a Deus e ao nosso próximo, é que nos salva. Mas agora Tiago, ele vai dar um exemplo prático sobre essa verdade nos versos seguintes, verso 15 e verso 16, veja comigo. Ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então veja, Tiago agora ele vai ilustrar as suas palavras anteriores. Ele não exemplifica o relacionamento entre desconhecidos aqui, né, mas entre irmãos, e para sua amostra ele cita dois elementos básicos da vida de qualquer ser humano, que é a questão da vestimenta e também a questão da alimentação. Esses elementos são citados pelo próprio Jesus, lá em Mateus 6:25, na parte A, quando ele diz assim: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então veja, a imagem é que um irmão em Cristo está precisando daquilo que é básico para sobreviver, daquilo que é básico. E o que Tiago diz é o seguinte: olha, se o irmão ou irmã precisa do que é básico para a vida, e vocês não ajudarem, a fé de vocês não serviu de nada. De
nada, porque palavras vazias não suprem necessidades. Então Tiago ele usa uma forma típica de despedida hebraica, quando ele diz assim: ide em paz. Isso é o que vale ao nosso, vá, eu lhe desejo tudo de bom, está passando necessidade, mas vai dar certo, viu? Deus abençoe, vá em paz, Deus esteja com você. Então é o que vale a isso aqui. Mais uma vez, Simon comentando isso, ele faz uma analogia dessa cena como alguém que deixa o seu irmão ou sua irmã com fome, preso num buraco, e ao invés de ajudar, ele espera que essa pessoa possa sair do buraco puxando pelos próprios cabelos. Então essa é a ideia que se tem aqui, irmãos, e esse é um ponto importante da gente pensar, porque veja, o que está por trás disso aqui? A quebra do grande mandamento, quando diz: ame o próximo como a si mesmo. Então veja, é alguém que tem roupas adequadas para se proteger do frio, comida suficiente para se manter alimentado, mas ao invés de ajudar, ele profere palavras que não vestem ninguém, não mata ninguém do frio, nem tampouco enche barriga. É isso que ele vai estar falando aqui. Calvino, comentando esse texto, entende que a omissão de ajudar o irmão, na verdade é um escárnio para com ele, como se alguém estivesse inventando uma fé para si, que seja oposta à verdadeira religião, como se alguém estivesse brincando, zombando de Deus. E essa é a imagem, irmãos, de fato isso acontece, porque a fé que não socorre, na verdade é uma fé que mata, na verdade é uma fé que produz morte. Se ela não é viva, ela é morta. É isso que Tiago diz no verso 17, e assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí, irmãos, devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes os cristãos proclamam um evangelho virtual, sem considerar as necessidades físicas dos outros irmãos. Mas a recomendação de Tiago é que a fé seja demonstrada não somente com palavras, mas também com cuidado amoroso, atendendo aos necessitados. E é o momento ideal para pensarmos: será que a fé que vem do Senhor encontrou um solo fértil em meu coração? Será que eu tenho produzido frutos para os meus irmãos? Ou será que ele encontrou um solo rochoso, sem raízes, sem frutos? Como será que a fé me alcançou? Verso 18. Agora, Tiago ele vai falar sobre fé, obras e credo. Ele diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então veja, nesses dois versículos nós identificamos 3 pontos importantes aqui, irmãos. Primeiro, nós podemos ver uma discussão. Então não vem ao caso se Tiago aqui está discutindo com uma pessoa real, ou se Tiago está aqui inventando uma situação com alguém imaginário, porque o objetivo dele é desenvolver um argumento que associa a fé às obras. Então o interlocutor provoca uma discussão no texto, separando esses dois elementos, fé e obras, e ele está se referindo a uma pessoa que declara ter fé, mas não tem obras, e outra que insiste nas obras, mas não tem fé. Então, primeiro ponto que nós vemos aqui, uma discussão entre isso. Segundo lugar, nós vimos também um desafio. Então Tiago se recusa a aceitar uma divisão entre fé e obras, porque o fato desses dois pilares se separarem impede que eles possam produzir frutos de piedade. Então vejam, irmãos, aqui Tiago está desafiando o interlocutor. Ele está dizendo assim: olha, mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostre a minha fé por meio daquilo que eu faço. Ou seja, Tiago quer ver qual é o tipo de fé que está sendo revelada ali. Calvino reescreve essa ideia central no versículo dizendo o seguinte: a menos que a tua fé produza frutos, eu nego que tenhas qualquer fé. Eu nego. Ou seja, se ela não é testificada pelas obras, eu não acredito nela. Não adianta você dizer não, porque para mim aquilo é mentira. Mas outra coisa que nós podemos entender de maneira bem direta aqui, irmãos, é que na verdade o interlocutor entende que a causa do cristianismo deve ser algo somente prático.
Já viram gente assim? Só projeto social? Mas veja, ele crê que realizar obras é mais importante do que crer em determinada doutrina. É isso que acontece. Ele não percebe que as suas obras de caridade não têm nenhum valor e nem pode ser comparada aos gestos de gratidão feitos por aqueles que nasceram de novo. Esse é um ponto importante. Mas hoje em dia, muitos ainda pensam assim, porque eles acham que o verdadeiro cristianismo independe da lei de Deus. O que importa é fazer. O que importa é realizar obras, projetos sociais que beneficiem os outros. Não importa se eu vou roubar, o importante é que eu roube de vida com quem precisa. Não é assim que nós temos visto hoje em dia? Aí veja, não é isso, porque na verdade, os nossos frutos práticos é consequência daquilo que Cristo nos ensina. Isso não é verdade, porque roubar não é algo que agrada a Cristo. Mas em terceiro lugar, nós vemos também nesse mesmo versículo uma correção. Tiago exalta novamente que é impossível separar uma coisa da outra. E ele declara nesses versículos um ensinamento muito importante para nós, quando Jesus fala dos falsos profetas, dizendo assim, lá em Mateus 7,19, né? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. No verso 23, ainda vai dizer assim, se vocês continuarem lendo lá, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Mas é agora no verso 19 que Tiago chega ao ponto-chave da sua ilustração. Veja comigo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então aqui Tiago deixa evidente que a nossa fé revela quem é o nosso Deus. Esse é um ponto importante, porque Tiago já tinha dito anteriormente assim, se crer é somente conhecer, a sua fé é uma fé morta. Mas agora ele diz o seguinte, se uma pessoa tem o conhecimento de que Deus é um só, e não possui nenhuma evidência, nenhuma vivência de fé em Deus por meio de Cristo Jesus, ela é pior do que os demônios. Por quê? Porque até os demônios creem e tremem. A implicação disso, irmãos, é que mesmo entre os demônios prevalece a verdade doutrinária. Foi o próprio demônio que disse, bem sei quem és, o Santo de Deus. Se o seu conhecimento de quem, e o seu conhecimento de quem era o Filho de Deus, não fez com que ele fosse salvo. Mas já nos versos seguintes, Tiago vai continuar o seu argumento com o interlocutor, citando a fé de Abraão. Mas veja como é que ele inicia aí no verso 20, ele diz assim, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Em outra tradução está assim, homem tolo, você quer provar de que a fé sem obras é inútil? Então veja, irmãos, segundo as palavras de Tiago, segundo as palavras aqui de Tiago, aquele que não associa a fé com as obras é um homem tolo, é um homem insensato, tá certo? É um homem tonto, é um homem ingênuo. E é interessante que essa palavra tolo, insensato, nas Escrituras, está associada a alguém que não conhece o verdadeiro Deus, que vive em rebeldia, porque ele segue o seu próprio coração. É alguém que não vale a pena ser levado em consideração. Sabe alguém que você se aconselha? Se o cara é tolo, não se aconselhe. Essa é a recomendação. Não é um bom conselheiro, é alguém que entristece a família. Então, por exemplo, Salmo 14, verso 1, diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Mateus 7, 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Provérbios 23, 9, não vale a pena conversar com o tolo. Então veja, irmãos, assim alguém que acredita que é possível haver fé, sem que aquilo possa ser demonstrado. Seria como se Tiago estivesse dizendo assim, examine as Escrituras, e você saberá que a fé sem obras é morta. Você que pensa ao contrário disso, você é um insensato. Você é um insensato, um tolo, um rebelde. Então deixa eu refrescar a sua memória com o exemplo de alguém que foi ativo em obras e em fé. Aí ele cita Abraão no verso 21, ele diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Fico olhando para cá, porque lá na congregação tem um relógio, né? Aí é o meu guia, que eu fico meio desorientado. Aí diz no verso 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Em primeiro lugar, por que Tiago cita o exemplo de Abraão aqui? Por que não outro? É uma pergunta que pode ser considerada, né? Por que ele escolheu falar sobre Abraão? E aí, veja, irmãos, isso tem a ver com o contexto cultural da época, porque sempre que um judeu discutia a questão da fé, ele acabava inevitavelmente voltando-se para a fé de Abraão. Ou seja, a fé de Abraão era um pilar que servia de exemplo para a comunidade cristã. Quando se falava em fé, falou-se em Abraão. Na escola dos rabinos, na literatura do período intertestamental, né, desde do silêncio de Malaquias até o nascimento de Cristo, no Novo Testamento, então os judeus discutiam a fé tomando por base Abraão. Então é isso que Tiago cita nesse exemplo aqui, porque na condição de um judeu, ele está escrevendo para outros cristãos judeus, para enfatizar esse conceito aqui, esse conceito. Está dizendo assim, eu não estou falando de um desconhecido não, tá? Eu estou falando do nosso antepassado Abraão, por isso que ele cita ele, e com isso, Tiago não objetivava, claro, se orgulhar da sua descendência nos tempos de Jesus, mas enfatizar esse conceito de justificação. E aí, dessa maneira, ele cita um exemplo de um homem que foi considerado justo aos olhos de Deus, porque confiou nele a ponto de se preparar para sacrificar o seu único filho, fruto de uma promessa. Mas, vendo isso lá em Gênesis, quando Abraão ele passa pelo teste da fé, irmãos, quando Deus lhe pediu que sacrificasse o seu filho Isaque, e ele é impedido por um anjo, né, de atingir o seu filho com aquele objeto cortante, é claro que a fé de Abraão não se evidencia somente nesse episódio aqui, tá? Então, a fé de Abraão não diz respeito somente ao episódio em que ele vai sacrificar o seu filho Isaque. O autor de Hebreus também cita a história de Abraão, né, como um exemplo de fé extraído do Novo Testamento. Então, abra aí comigo Hebreus, para não parafrasear, Hebreus 11 deixa eu ver aqui, verso 8 até o verso 12, diz assim, os patriarcas, né? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Olha, pela fé, ele partiu. Então, não está ligado somente ao sacrifício dele. Aí diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então veja, irmãos, o que é que isso quer dizer? Que apesar de Tiago só citar aquele exemplo lá do quase sacrifício, a vida toda de Abraão é considerado um exemplo de fé, desde que ele saiu de Harã até a terra prometida. Mas por que Tiago não cita isso? Por que Tiago ele cita somente aquele episódio lá no monte? Por quê? Porque aquilo já era suficiente para que ele entendesse o conceito de justificação por meio das obras que são produzidas pela fé. Então ele não precisava nem contar a história de Abraão toda, ele nem precisava, só aquele já era suficiente para o questionamento. Paulo também defende essa ideia, né? Lá em Romanos 4, verso 9, ele diz assim, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Mas como é que isso se desenvolve? Verso 22 e 23, ele diz assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. O que Tiago estava dizendo no verso 22 é que, olhando para o exemplo de Abraão, é impossível, é possível observar que a sua fé foi testificada.
Ele diz que a consumação da fé são as obras, ou seja, o objetivo da fé é revelar obras. Então, esses dois pilares são inseparáveis aqui, tá? Então, não porque as obras produzem fé, mas porque a fé produz obra. Ela é a consumadora, a consumação da nossa fé. E aí no verso 23, Tiago diz que a Escritura se cumpriu, não é isso? Verso 23, se cumpriu a Escritura. Ele diz que a Escritura se cumpriu, ou seja, o teste de fé de Abraão cumpriu o que Deus já havia prometido. O que isso quer dizer? Aqui Tiago está fazendo uma associação com Gênesis 22 e Gênesis 15. Gênesis 22, o triunfo de Abraão. Gênesis 15, a aliança que o Senhor fez com ele. Então veja, Deus prova a fé de Abraão por meio da sua disposição e obediência em sacrificar o seu filho, Gênesis 22. E depois ele declara que a Escritura se cumpriu, porque alguns capítulos antes, no capítulo 15, o Senhor disse sobre Abraão: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja que coisa interessante, talvez ficasse mais claro se nós trocássemos aqui a ordem, né? Então começar pela declaração e depois pelo acontecimento. Mas Tiago ele começa falando sobre aquela experiência, dizendo que ela cumpriu o que o Senhor já havia dito alguns capítulos anteriores. E lembre, qual é o contexto aqui? A fé sem obra é morta. A fé sem obras é morta. E por isso Tiago ele usa os exemplos de Abraão, para dizer, olha, está vendo? As promessas de Deus se cumprem. Gênesis 22 cumpriu 15. E é por isso que esses dois pilares não se separam. O que fica evidente, irmãos, é que é inútil que um crente trabalhe para merecer a sua justificação. Porque, por mais que as suas obras sejam feitas por amor a Deus, elas não podem torná-lo justo. Porque Abraão não foi justificado na ação, mas na fé que o levou a agir. E as suas ações testificou aquela fé que o alcançou. Simon, mais uma vez, ele resume bem essa ideia quando diz assim: Deus não dá justificação ao homem por causa do conhecimento intelectual de Deus. Ele justifica o homem quando este confia plenamente em Deus, demonstra seu amor por Deus, ouve atentamente as palavras de Deus e age de acordo com ela. Foi isso que Abraão fez quando em fé e obediência preparou-se para sacrificar Isaque. E observe que Deus o chamou de amigo, né? Ele termina, amigo, por causa da confiança e da obediência que Abraão demonstrou. E agora Tiago ele encerra esse exemplo no verso 24, dizendo o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, né? Ou seja, veja Abraão, as suas obras testificavam a fé, elas evidenciavam o seu Senhor, a sua fé era confirmada por meio daquilo que ele fazia. Então, se vocês querem saber se uma pessoa é justificada ou não, veja se as suas obras caminham com a fé, se o que ela fala é comprovado pelas suas ações. Se alguém diz ter fé, mas não produz obras, esqueça isso. Então, o ponto de vista apresentado por Tiago estava sendo algo sólido, já era algo concreto. Eu acho que isso aqui já é mais que exemplo para a gente entender, né, qual que era o ponto. Mas ainda assim ele cita outro exemplo, Raabe, 25 ao 26. Ele diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então veja, depois cita Abraão, Tiago agora faz um contraste com a história de Raabe, a prostituta de Jericó na antiguidade, né? Então aí, só para lembrar os irmãos, Raabe era uma gentia moradora de Jericó, né? E aí uma cidade que estava destinada a ser derrotada, a ser destruída pelo exército israelita. E a sua história está lá no livro de Josué, a maior parte no capítulo número 2. E a história toda acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito, né? Moisés leva o povo pelo deserto, mas depois ele morre. E aí, quem é que assumiria essa liderança? O seu braço direito, Josué. Então, Josué estava a caminho da terra prometida, mas acaba de enfrentar agora
o seu primeiro grande obstáculo, que é Jericó. E para que eles pudessem se estabelecer, para que eles pudessem se estabelecer em Canaã, eles precisavam passar por lá. Mas naquela época as cidades eram construídas de muros, né? E aí esses muros eram altos, espessos, as pessoas construíam casas neles, e aí eles tinham o objetivo de proteger a cidade contra invasores, que eram praticamente impenetráveis aqueles muros lá, tá? Então Josué, que era um cara esperto, para conseguir passar por aquelas muralhas, ele enviou 2 espiões, e eles seriam responsáveis para obterem informações sobre a cidade, sobre aquelas terras. E aí os espiões foram para um local estratégico e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. Então isso logo chegou aos ouvidos do rei de Jericó, né? Assim, aí o rei mandou dizer a Raabe que os expulsasse, E ao invés disso, ela os esconde. E aí, antes que pudesse ir embora, ela disse assim: ó, lembre de mim, lembre da casa do meu pai. Então eu estarei aqui marcando a janela, né, com um pedaço de cordão escarlate, e estará mostrando a minha casa, a casa de quem ajudou vocês. E aí, o desfecho disso é que a sua vida é poupada quando os israelitas dominam Jericó e identifica aquele cordão. E o exemplo de Raabe é de alguém que teve certeza, que teve uma plena convicção de que Deus era o Senhor e tem autoridade e poder para realizar o que bem lhe apraz. E aí Tiago cita esses 2 exemplos. Ele cita Abraão e cita Raabe. E aí existem várias coisas que eles têm em comum, né? Em primeiro lugar, porque assim como ela abrigou os espiões, Abraão também mostrou hospitalidade com 3 visitantes celestes. Lembram disso? Vieram até ele lá nos carvalhais de Manre. Estamos fazendo as porções de Gênesis aqui, não é isso? Gênesis 18. Então, ambos eram estrangeiros entre o povo. Então, Abraão vivia entre os cananeus e Raabe vivia entre os israelitas. Os 2 faziam parte da relação dos ancestrais de Jesus. Então, eles tinham muitas coisas em comum aqui. Então, assim como ele se destacou, Abraão, pela sua fé e obras, também Tiago volta a registrar aqui a história de Raabe. O autor de Hebreus, no capítulo 11, lá no verso 31, ele também diz isso assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Obras como consequência da sua fé. Então Tiago, ele conclui o seu argumento com uma ilustração simples, verso 26, quando ele diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé sem obras é como um cadáver que não produz nada. Tiago cita Abraão e cita Raabe para fazer o contraste dos 2 entre a fé e as obras, que pode ser comparada ao corpo e à alma do ser humano. Essas 2 partes foram feitas para andar juntas. Então, esse era o ponto, era o que Tiago estava querendo destacar aqui, nessas palavras, quando fala sobre a fé e as obras. Considerações práticas, o que é que isso aqui nos ensina? Rapidamente, permita-me destacar 3 coisas importantes aqui. Estou desorientado, né? Vejam, meus irmãos, Tiago começa o seu discurso apresentando-se como um irmão. Como um irmão. Isso não quer dizer somente que ele quer dizer ao povo que tinha com eles um laço de irmandade, tá? Mas também que eles eram irmãos porque lutavam pela causa de Cristo. Foi isso que a gente viu, né? Então, esse é o conceito de irmandade. É sobre isso que eu quero que vocês meditem. Segundo as Escrituras, nós somos soldados aliados numa guerra, lutando pela mesma causa. Então isso quer dizer que sem Cristo não há irmandade. Sem Cristo não tem irmandade. Qualquer pessoa que não tenha Cristo como guia de sua vida não pode ser chamado de irmão. Exemplos práticos para a nossa vida, como eu já vi gente por aí, dando paz do Senhor a testemunho de Jeová. Quem já viu? Os testemunhos de Jeová não adoram Jesus, nem acreditam que Ele é Deus, eles não são nossos irmãos.
Os mórmons acreditam que Jesus foi criado, que ele não estava na criação, eles não são nossos irmãos. Os adventistas afirmam que Jesus era o arcanjo Miguel, eles não são nossos irmãos. Porque sem Cristo não há irmandade. Se Cristo não morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, não há irmandade. Então esse é um ponto importante aqui, irmãos, porque nós somos irmãos porque o verbo que estava no princípio se fez carne, habitou entre nós e a sua ressurreição nos deu esperança de vida eterna. Então, se vocês querem saber se alguém é crente ou não, se alguém é seu irmão ou não, saiba quem é Jesus para ele. Pergunte quem é Jesus para você. Ele é o Messias prometido ou ele é um homem qualquer? Ele é o Redentor ou é um personagem criado para falar de alguém? Ele é a luz do mundo ou ele é um anjo? Se nós somos irmãos é porque vivemos e servimos aquele que é o príncipe da paz, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que se identifica como o bom pastor, o pão da vida, a porta. É aquele que se apresenta como a videira real, a verdade, o Senhor dos senhores, o Santo de Israel. Esse é Jesus, o sol da justiça, o advogado fiel, o alfa e o ômega, aquele que era e há de vir. Se esse não for Cristo para você, você não pode ser considerado como irmão. Esse é o ponto importante. Vai tomar conselhos? Procure saber quem é o seu conselheiro. Saiba quem é Cristo para ele. Esse é um ponto importante. Segundo lugar, nós vimos no exemplo de Abraão e Raabe, irmãos. Vimos no exemplo de Abraão e de Raabe que a nossa fé precisa ser confirmada pelas nossas obras, por aquilo que fazemos. E dessa forma as nossas obras devem abençoar os nossos irmãos. Então, se você se diz crente, mas as suas obras são contrárias à fé que você professa, você não é crente. Ponto. Então, quer saber se o cara é crente? Veja se a vida dele está indo de acordo com aquilo que ele professa. Então, as nossas obras devem testificar aquilo que cremos. Esse é um ponto importante, porque como nós podemos crer naquilo que nós não vivemos, buscamos viver? Como é que Deus ele pode restaurar a sua vida se eu que estou falando não sou regenerado? Como é que nós podemos falar de uma graça que não nos alcançou? Como? Mas não, porque hoje em dia não é assim não, o povo quer falar mais de Deus do que com Deus. São pastores que pregam 5 horas, mas que oram 5 minutos. Esse é um ponto importante aqui, irmãos, porque da mesma forma é uma demonstração prática do que as Escrituras nos ensinam. Quando nós servimos ao Senhor, devemos servi-lo com alegria. Devemos abençoar os nossos irmãos, não devemos buscar honrarias. Então, se as suas obras visam honrarias, se você serve para ser honrado na igreja, não faça mais isso. Pare agora, porque Deus não vai lhe considerar por causa disso, não. Está servindo para aparecer, para ser considerado, para ganhar cargos, para ficar acima dos outros, para dizer que é mais importante. Dá tempo de parar, porque Deus não recebe o seu louvor. Você não está agradando ao Senhor. Esse é um ponto que nós devemos meditar. Porque veja, irmãos, não adianta fazer obras se as nossas obras não visam a glória de Cristo. Mas hoje a igreja contemporânea não enxerga dessa maneira, porque os crentes confiam mais nas obras do que na fé. Eles acham que fazer basta, não importa o fundamento. É por isso que vocês veem igrejas por aí que insistem em projetos sociais, em doações, em ofertas, em caridades. Mas eu preciso lhe dizer que nada disso pode levar ele para o céu. Nada disso pode levar para o céu. Porque veja, se você acha que vai para o céu por causa das suas obras, você é o maior de todos os perdidos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que Tiago diz é que aquilo que fazemos deve ser reflexo da nossa fé. Quer fazer projetos sociais? Eu sou a favor, mas que tenha Cristo por fundamento. Fazer visitas, evangelismos infantis, que Cristo seja o guia. Esse é o ponto, tá? Então não adianta ter pula-pula, bagana, pipoca, se não tiver Cristo.
Não tem nada. Em primeiro lugar, Cristo, e depois as outras coisas. Então, não procurem desenvolver essas boas obras longe de Cristo. Não procurem ser crentes longe do ensino da sua lei, porque vocês não irão conseguir. Não busquem ser bons de acordo com o que nós entendemos de bondade, com o nosso conceito de bondade. Eu sou um homem bom, porque só Deus pode definir o que é bom. E só Deus pode definir o que são as boas obras. Seção 1 da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Seção 2. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e a evidência de uma fé verdadeira. Seção 3. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Seção 5. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão dos pecados ou a vida eterna. Então veja, não somos nós, porque não é sobre nós, nunca foi. Nunca foi. Desde Gênesis 3,15 até o final do Apocalipse 22 é sobre Cristo. A história dele. A história dele. Nós apenas reproduzimos. E é por isso que nós não podemos negociar a verdade, porque a história não é nossa. Em terceiro lugar, não basta ter fé. Nós devemos ter fé na coisa certa. O que é que isso quer dizer? Que fé sem conhecimento é misticismo. O elemento principal da fé não é a intensidade dela, mas é o alvo. Não importa se a sua fé é viva, ativa, reconhecida, se ela não é dedicada ao único Deus, você perecerá do mesmo jeito daqueles que não creem em nada. Porque, como já citei uma vez, os budistas oram 10 vezes por dia, mas depositam a fé na coisa errada. Então devemos ver qual é o alvo dela. Abraão creu no Deus que chamou ele para ser pai de uma grande nação. Raabe creu num Deus que triunfaria sobre Jericó. E Tiago diz que essas suas obras devem ser frutos da fé no verdadeiro Deus. Mas ainda assim, tem gente que cria deuses para adorar. Como diz Calvino, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esse é o ponto. Porque eles não querem saber o que Deus revela. Eles não querem saber do Deus que intervém. A vontade de Deus. Elas querem um Deus que seja conivente com os seus erros. É um Deus que passe a mão na sua cabeça. E aí Calvino, comentando isso, ele diz que o que mais preocupa é que as pessoas de fato acham e acreditam que obterão a salvação por meio da adoração a deuses que as pessoas mesmas criam. Assim nós muitas vezes também somos rebeldes, porque queremos adorar não a Deus, mas os nossos próprios interesses, os nossos próprios deuses. E é por isso que nós agimos sem consultar a fé que nos desperta a consciência. E aí Tiago diz também no verso 23, que Abraão foi chamado de amigo de Deus, foi não? Então, se você não adora a Deus pelo que Ele é, se você não adora a Deus pelo que Ele revela nas Escrituras, se você não adora o Deus que se manifesta por meio da sua lei, você nunca poderá ser chamado de amigo dEle. Nunca. Porque esse título está destinado àqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quer um conselho? Arrependa-se. Volte-se para o Senhor. E sejam contados como amigos e herdeiros da mansão celestial. Porque somente Ele pode fazer com que as nossas obras sejam frutos da fé que nos salvou. E que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua misericórdia que é sem fim, que nos resgatou dos lamaçais dos nossos pecados, que nos despertou a consciência, que o Senhor possa nos dar sabedoria
e nos faça praticar aquela fé que se revela nas obras abençoadoras para os nossos irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a perseverarmos juntos como a igreja de Atos, a fim de que no dia do encontro com o Senhor, nós sejamos contados como irmãos, para o louvor da Tua glória, e sejamos chamados de amigos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.